Olá a todos. Hoje, gostaria de falar sobre um tópico muito importante que afeta a todos nós, como o Homem Sigma destrói as pessoas mal intencionadas. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, o Homem Sigma é um indivíduo que se destaca por sua independência, autoconfiança e habilidades sociais. Ele é capaz de se adaptar a diferentes situações e não se deixa influenciar pelas opiniões dos outros. Mas como ele pode ajudar a combater as pessoas mal intencionadas? Antes de responder a essa pergunta, é importante entender quem são essas pessoas mal intencionadas. Elas são aquelas que buscam se beneficiar às custas dos outros, sem se importar com as consequências de suas ações. Elas podem ser manipuladoras, mentirosas e até mesmo violentas. E o pior de tudo é que muitas vezes elas conseguem se esconder atrás de uma fachada de bondade e simpatia, enganando aqueles ao seu redor. É aí que entra o Homem Sigma. Ele é capaz de identificar essas pessoas mal intencionadas com facilidade, pois não se deixa enganar por suas aparências. Ele é capaz de perceber as intenções ocultas por trás das palavras e ações dessas pessoas, e não hesita em agir para proteger a si mesmo e aos outros. Mas como ele faz isso? Primeiramente, o Homem Sigma é muito observador. Ele presta atenção aos detalhes e é capaz de perceber padrões de comportamento que outras pessoas não notariam. Ele também é muito intuitivo, confiando em sua intuição para tomar decisões importantes. E, acima de tudo, ele é muito corajoso. Ele não tem medo de confrontar as pessoas mal intencionadas e expor suas verdadeiras intenções. Mas o que acontece quando o Homem Sigma confronta essas pessoas mal intencionadas? Ele as destrói? Não, ele não as destrói. Ele simplesmente as expõe. Ele mostra ao mundo quem elas realmente são e quais são suas verdadeiras intenções. E isso é extremamente poderoso, pois muitas vezes essas pessoas mal intencionadas dependem da ignorância e da ingenuidade das pessoas ao seu redor para continuar com suas ações nefastas. Ao expor essas pessoas, o Homem Sigma as coloca em uma posição de vulnerabilidade. Elas não podem mais se esconder atrás de suas máscaras e precisam enfrentar as consequências de suas ações. E isso pode levar a mudanças significativas em suas vidas e em suas atitudes. Mas o Homem Sigma não faz isso apenas para proteger a si mesmo e aos outros. Ele também o faz para ajudar essas pessoas mal intencionadas. Ele sabe que muitas vezes essas pessoas agem dessa forma porque estão sofrendo e precisam de ajuda. E ao expô-las, ele as força a enfrentar seus problemas e buscar ajuda para superá-los. Além disso, o Homem Sigma também é capaz de se proteger dessas pessoas mal intencionadas. Ele sabe como se defender e não se deixa manipular por elas. Ele é capaz de estabelecer limites claros e não permite que essas pessoas ultrapassem esses limites. Ele também é muito seletivo em relação às pessoas com quem se relaciona, escolhendo cuidadosamente aqueles que são dignos de sua confiança. Mas como o Homem Sigma adquire essas habilidades? É importante lembrar que ninguém nasce sendo um Homem Sigma. Essas habilidades são adquiridas ao longo do tempo, através de experiências de vida e do aprendizado constante. O Homem Sigma está sempre buscando se aprimorar e aprender mais sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Uma das principais características do Homem Sigma é sua independência. Ele não depende dos outros para ser feliz e realizado. Ele é capaz de encontrar a felicidade dentro de si mesmo e não se deixa influenciar pelas opiniões dos outros. Isso torna muito mais resistente às manipulações das pessoas mal intencionadas, que muitas vezes tentam controlar os outros através da influência e da pressão social. Outra característica importante do Homem Sigma é sua autoconfiança. Ele sabe do que é capaz e confia em suas habilidades. Isso torna muito mais resistente às críticas e aos julgamentos dos outros. Ele não se deixa abalar por opiniões negativas e não se sente inferiorizado por aqueles que tentam diminuí-lo. Mas o Homem Sigma também é muito habilidoso socialmente. Ele sabe como se comunicar de forma clara e eficaz, e é capaz de se adaptar a diferentes situações e pessoas. Ele é muito observador e sabe como ler as expressões faciais e corporais das pessoas, o que o ajuda a identificar as intenções ocultas por trás das palavras. Além disso, o Homem Sigma é muito corajoso. Ele não tem medo de enfrentar desafios e de se expor ao risco. Ele sabe que a vida é cheia de incertezas e que é preciso coragem para enfrentá-las. Isso torna muito mais resistente às pressões e às ameaças das pessoas mal intencionadas, que muitas vezes tentam intimidar os outros para conseguir o que querem. Mas o que podemos aprender com o Homem Sigma? Como podemos aplicar essas habilidades em nossas próprias vidas?
A resposta é simples: precisamos desenvolver nossa própria independência, autoconfiança e habilidades sociais. Precisamos aprender a confiar em nós mesmos e a não nos deixar influenciar pelas opiniões dos outros. Precisamos aprender a nos comunicar de forma clara e eficaz, e a nos adaptar a diferentes situações e pessoas. E, acima de tudo, precisamos aprender a ser corajosos e a enfrentar os desafios da vida de frente. Isso não significa que precisamos nos tornar homens sigma. Cada um de nós é único e tem suas próprias habilidades e características. Mas podemos aprender com o exemplo do homem sigma e aplicar essas habilidades em nossas próprias vidas. Podemos aprender a identificar as pessoas mal intencionadas ao nosso redor e a nos proteger delas. Podemos aprender a estabelecer limites claros e a não permitir que as pessoas ultrapassem esses limites. E, acima de tudo, podemos aprender a ser mais independentes, autoconfiantes e corajosos. Em resumo, o homem sigma é um exemplo a ser seguido. Ele é capaz de identificar e expor as pessoas mal intencionadas, proteger a si mesmo e aos outros, e ajudar essas pessoas a superar seus problemas. Mas acima de tudo, ele é um exemplo de independência, autoconfiança e habilidades sociais. E podemos aprender com seu exemplo e aplicar essas habilidades em nossas próprias vidas, para nos tornarmos mais fortes, mais resilientes e mais capazes de enfrentar os desafios da vida de frente.